A gente vai voltar agora lá para Hiroshima, no Japão, para conversar com quem estava ali em frente ao presidente Lula, quem fez perguntas ao presidente, a nossa correspondente enviada especial da CNN Brasil a Hiroshima, no Japão, Priscila Yazbek. Priscila, traz aí para gente o que mais te chamou a atenção nessa entrevista coletiva de Lula e também no pronunciamento dele. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Carol, a conversa aqui no G7 foi sobre o não encontro entre Brasil e Ucrânia, muito mais do que os encontros que o Brasil realizou. Então, isso foi o que mais chamou a atenção e foi, claro, um dos temas principais da coletiva. Lula trouxe um elemento novo à discussão. Ele disse que propôs um horário às 3h15 para o presidente Zelensky se encontrar com ele, só que o presidente Zelensky não veio. Inclusive, a gente fez uma foto e uma imagem das bandeiras do Brasil e da Ucrânia na sala de espera, próximas salas onde acontecem as reuniões bilaterais, mostrando que, de fato, o cerimonial da presidência estava esperando, talvez, esse encontro. A gente não sabe por que aquelas bandeiras estavam lá, eles não explicaram direito, mas falaram que era porque eles estavam tentando, talvez, preparar um certo encontro. Então, esse é um ponto. Ele falou que propôs esse horário às 3h15 e o presidente Zelensky não apareceu. Então, essa versão do presidente brasileiro se desencontra da versão do presidente ucraniano, que disse o seguinte: ele falou que vários presidentes, vários líderes tinham compromissos e mesmo assim ele se encontrou com quase todos eles. Mas com o presidente Lula, uma questão de agenda impediu o encontro. Bom, um outro ponto também importante da fala de Lula: ele falou que o G7 não é o espaço para discutir guerra, que isso tem que ser discutido na ONU. Isso reforça também uma percepção que a gente teve aqui de que Lula se sentiu encurralado por causa dessa situação toda. Então, uma pressão que foi feita pelos líderes do G7 para que Lula encontrasse Zelensky. Zelensky não tinha uma previsão de que participaria presencialmente do G7, pelo menos não tinha essa previsão oficialmente. Ele aparece aqui no G7, acontece toda uma pressão internacional para esse encontro entre os dois acontecerem, e aí Lula faz essa fala final. Ele não fala diretamente, mas ele diz o seguinte: o G7 não é espaço para discutir guerra, isso tem que ser discutido na ONU. E o G7 é o espaço para discutir economia e outras questões. Então, mostra um certo incômodo sobre o fato desse assunto ter sido trazido, então, ao G7. Uma outra questão também: ele subiu o tom, endureceu o tom com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Disse que o que queremos evitar é a guerra, aquilo que ele já vem falando, que quando um quer, dois não brigam. Falou que nem a Rússia, nem a Ucrânia querem, de fato, encontrar uma solução para a guerra, mas ele disse o seguinte: ele falou que o discurso de Biden de vir para cima do Putin até se render e pagar tudo que pagou, esse discurso não ajuda. O que o presidente quer dizer? Há uma discussão muito forte acontecendo sobre como que seria essa eventual negociação e se os russos devolveriam territórios aos ucranianos ou não, porque para Zelensky essa é uma questão crucial. Ele quer a devolução dos territórios que foram ocupados pelos russos. E o que o presidente Lula diz é que não vai haver negociação e não vai haver solução para esse conflito se ambas as partes não cederem um pouco. Então, ele diz que o fato de Biden e o G7 trazerem esse discurso de mais armamentos para a Ucrânia, isso só contribui para alimentar ainda mais a guerra. Então, faz uma crítica também em tom duro ao presidente americano Joe Biden. E aí ele também fala sobre essa questão toda, sobre o papel da ONU. Ele diz que a ONU, de certa forma, ele fala que a ONU está omissa nessa história toda, fala que a ONU não tem chamado uma discussão sobre essa guerra, que a discussão sobre a guerra teria que acontecer na ONU, e mais uma vez defende a reforma do Conselho da ONU para a inclusão de outros países como o Brasil. Daí, Carol, para finalizar, ele falou também de outros assuntos, falou sobre os BRICS, falou sobre a importância de levar para o banco dos BRICS a crise na Argentina. Inclusive, o ministro Fernando Haddad vai fazer uma viagem à China para falar sobre isso, falar da Argentina, para trazer propostas para essa questão, porque Lula quer se colocar como um líder regional. Então, ele quer se colocar como líder do Sul global e, por isso, ele vem falando também sobre essas reformas, a necessidade de reformas desses organismos multilaterais. Então, ele sai do G7, inclusive, ele sai do G7 dizendo que a mensagem final que ele tem é que todo mundo quer se encontrar com o Brasil. O que a gente percebe aqui, Carol, para finalizar e entregar para você, é que, de fato, o Brasil, ele volta à mesa de discussão, mas há visões diferentes e análises diferentes
diferentes sobre com qual qualidade, digamos assim, o Brasil volta à mesa de discussão. Tem gente que fala que o que aconteceu aqui no G7, essa não recepção de Zelensky, foi uma questão, inclusive, uma questão vista como negativa em termos de diplomacia. Tem gente que também, por outro lado, acredita que o presidente Lula está certo em se ver acuado ou ver que houve uma pressão, de certa forma, para que esse encontro, que não era esperado, acontecesse aqui no G7. Volto com você, Carol. Missão cumprida, hein, Priscila Asbeck? Muito bem cumprida. Mais uma vez, obrigada pelas informações, por toda essa cobertura. Priscila Asbeck, que esteve conosco, os olhos da CNN Brasil em Hiroshima, no Japão. Obrigada, Pri. Um bom dia para você por aí e uma boa noite do Brasil.